Começar o bloco de esportes com uma denúncia grave. Jogadoras do time feminino do América Mineiro relataram que um dos auxiliares do jogo contra o Juventude, da arbitragem pelo Brasileirão Feminino, usou termos de cunho sexual e piadas para se referir a elas. O suspeito é Cleiton Tim, árbitro da Federação Gaúcha de Futebol. Ele ainda não se pronunciou sobre essas denúncias. 4 jogadoras relataram assédio ao policiamento do jogo no estádio, para a comissão técnica e também para os dirigentes do América. Depois da partida, elas registraram um boletim de ocorrência na cidade de Bento Gonçalves, que fica na Serra Gaúcha. As, entre aspas, piadas e também as palavras de cunho sexual teriam sido ditas no sistema de som da arbitragem, pelo rádio, sabe? E foram percebidas pelas atletas durante o jogo. O América Mineiro se manifestou, emitiu essa nota em que disse que o comportamento é inaceitável e configura grave ofensa. A nota fala que conta, que depois do jogo as atletas registraram o BO, piadas de cunho sexual, se referindo às nossas atletas, enfim, um comportamento totalmente equivocado. A CBF, que é responsável pelo Brasileirão Feminino, afastou o Cleiton Tim durante a investigação e disse que ele será banido caso seja considerado culpado. A Federação Gaúcha de Futebol também se manifestou em nota e disse que apoia as autoridades da investigação e reafirma seu compromisso no combate ao assédio e também a todas as formas de discriminação. Nosso contato é com o gerente de futebol feminino do América Mineiro, Daniel de Paiva, está conosco ao vivo. Ele estava com a delegação em Bento Gonçalves e ouviu o relato das jogadoras. Conosco também Mili Lacombe e Alicia Klein. Boa tarde aos três, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas, aliás. Daniel, o que as jogadoras relataram para vocês ali depois da partida? Boa noite a todos. Não gostaria de estar aqui tendo que tratar desse assunto tão delicado, queria estar falando de futebol, mas a gente foi surpreendido de uma forma muito desagradável, no último sábado, logo ao fim da partida, algumas atletas nos procuraram relatando que o árbitro assistente, um dos bandeiras, havia tido falas de cunho sexual direcionado a atletas. Ele estava numa conversa com a própria árbitra durante o aquecimento. O jogo teve um pequeno atraso pela ausência da polícia militar e elas estavam ali num trabalho de aquecimento já aguardando o início da partida, e ele via rádio faz pelo relato delas, um comentário com a árbitra, falando com a árbitra para pegar o WhatsApp das atletas e aproveitar o momento, que elas estavam todas depiladas. E após isso, ele ainda usa um outro termo se referindo ao órgão sexual dele. Então, de prontidão, a gente já acionou a polícia militar no próprio estádio. As atletas fizeram o boletim, fizemos o boletim de ocorrência, elas foram para a delegacia e esperamos que as investigações ocorram e que a gente tenha a punição devida aí para esse fato, que é um fato inaceitável, inescrupuloso e que não cabe na nossa sociedade. Que horror. Vou abrir aqui para as perguntas também da Alice e da Mili. Vamos contigo, Mili. Boa tarde. Boa tarde, Diego, Daniel, Alice, todo mundo que está aqui. Daniel, como estão as mulheres? Como estão as jogadoras, emocionalmente falando? Qual foi o impacto desse assédio, que esse árbitro teria feito? Mili, então, eu vejo como um dano irreversível na vida delas, ninguém espera passar por isso, nem deve passar por isso. A gente está dando todo o suporte para trabalhar isso junto com elas. E o que a gente tem conversado bastante e que elas têm se posicionado muito em relação a isso é que elas querem ser voz, ser exemplo para que isso não ocorra mais. É o local de trabalho delas, é o futebol feminino, é o respeito. Então, apesar de elas terem sentido bastante,
Eu vi uma força gigante por parte delas, por ter a coragem de falar, por ter a coragem de ir à frente, de não se esconder, de não achar que não foi nada demais, né? Muito pelo contrário, elas o tempo todo, elas fizeram questão de que isso fosse à frente e viesse à tona para que não fosse mais um caso varrido para debaixo do tapete. Você, Alicia, boa tarde. Boa tarde, Diego, Mili e Daniel, obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria entender também se houve algum tipo de treinamento, de conversa, de orientação, porque me chamou a atenção numa notícia tão trágica, né, tão desesperadora ainda que não surpreendente, a ação dessas mulheres, né? Elas foram muito firmes em buscar falar com o policiamento presente no estádio, registrar isso através de um boletim de ocorrência para que não ficasse só no âmbito também esportivo. Né? Então, se isso é uma coisa que partiu delas, ou se tem alguma orientação institucional para quando acontece esse tipo de caso. Então, Alice, na verdade, o América trata o futebol feminino com muita seriedade, muito respeito, né? Então, aqui internamente a gente tem várias ações, inclusive a gente já está com uma agendada com o Ministério Público para falar disso também. E obviamente que nesse caso o mérito é todo delas, a coragem foi toda delas. Eu, como dirigente lá no momento, o que eu fiz foi dar todo o apoio e prometer para elas que a gente ia até a última instância, que a gente vai lutar por elas e que elas não precisam se calar, né? A gente sabe que não é uma situação fácil para elas terem essa coragem, porque muitas das vezes a nossa sociedade acaba tratando, não, isso é normal, isso não aconteceu. E não, aconteceu, a gente sabe que aconteceu e a gente não ia deixar isso ficar escondido, de maneira nenhuma. Então, eu acho que foi uma soma de todas as forças. Comissão técnica, direção do clube, nosso departamento jurídico. Então, foi um apoio mútuo. Mas eu acho que o mérito maior é delas, né, pela coragem. Então, isso eu jamais vou tirar delas. Agora, a CBF, a Federação Gaúcha, né, o que diz para vocês? Até trouxe aqui algumas notas, mas disse algo além já para vocês, para o clube, para as jogadoras? A gente recebeu logo de prontidão, né? A gente fez contato com a CBF e de prontidão a gente recebeu todo o respaldo, todo o apoio, todo o suporte, porque a CBF também entende que é algo que, óbvio, né? Vai ser apurado, inclusive a gente não tem muita dúvida sobre o que aconteceu, aliás, dúvida nenhuma, né? Mas a CBF deu todo apoio desde o primeiro momento. Foi realmente a nosso favor, salientando e reforçando que esse tipo de coisa e conduta não vão ser aceitos pela Confederação. Vamos seguir acompanhando, né, Daniel? E é claro, a gente vai atualizar aqui, espaço aberto para você, para as jogadoras, para o clube, e é claro, vamos acompanhar e cobrar informações e, é claro, eventuais punições depois de apuradas as circunstâncias. Um abraço para você, boa semana. Obrigado, eu agradeço. Valeu!